O primeiro contato que eu tive foi na gestão do senhor Rafael Assunção, uma figura que até hoje eu tenho na mais alta conta, não está aqui mais com a gente, um dos precursores, inclusive, do Hospital do Câncer, era uma das bandeiras dele na época. O senhor Rafael foi ter uma fonte de inspiração para mim nessa época, a maneira como ele conduzia a associação comercial. Então, eu comecei a frequentar a associação na gestão do senhor Rafael. Depois eu entrei na diretoria junto com o Noé, quando o Noé foi presidente. Noé Bueno, outra figura belíssima, que Deus também o tenha. Noé nos deixou muito precocemente e eu participei da diretoria junto com ele. E foi onde eu comecei a tomar gosto, né, pela causa classista, pela causa associativista, entendendo, né, que dois vão ser sempre mais do que um, 5, 10, 20, 100, falando em nome de uma associação como a CID, que já tinha uma força muito grande, uma história muito longa quando eu entrei. Acabei me envolvendo de tal maneira que me ousei a candidatar e toquei um mandato como presidente. A sede era muito precária ainda. São Paulo, esquina para o 1º de junho. Bem na esquina mesmo ali, de frente àquela pracinha. Bem quente, bem precária. Instalações muito modestas, que na época era um sonho, né? Vários que antecederam ter uma sede própria, mais apropriada, com a estrutura melhor. E que, graças a Deus, aos pouquinhos foi chegando, né? Cada um contribuindo à sua maneira. E chegou no que é hoje, uma estrutura belíssima, muito bem montada. A gente tinha um diferencial, até hoje eu comento com a turma mais antiga. Existia uma reunião ordinária toda segunda-feira, impreterivelmente às 7 horas da noite. E, por incrível que pareça, tinha uma frequência bacana. Então, você lia 20, 30, comum, 40 empresários, né? Fizeram daquilo ali quase como um cotidiano, quase como uma religião. Então, eu acho que era um diferencial que nós tínhamos. Essa afinidade com essa reunião, e depois um pãozinho de queijo com café ali, um bate-papo informal, mas era muito agradável. Era muito agradável, trazia os problemas sempre a miúde, né? Os problemas não se avolumavam, estavam sempre ali constantemente sendo depurados. Era um diferencial que eu achava muito interessante. Essa reunião ordinária, toda segunda-feira, foi assim durante o mandato inteiro e com uma frequência muito interessante, uma participação muito bacana dos empresários, tanto de comércio quanto de indústria. Uma época pequena, vamos dizer assim, mas bem tumultuada, bem agitada, porque nós ousamos criar lá dentro da CID, nessa época, a Agência de Desenvolvimento de Divinópolis, em parceria com o Aristides Salgado. Foi um belíssimo parceiro que nós tivemos, abraçou a causa e pudemos contratar um agente de peso com um histórico muito interessante de vida. Deveria ser melhor reconhecido, tanto que uma vizinha nossa levou ele para lá, né? A Cajuru contratou ele, e muito bem, com um peso sensacional, e ele está fazendo um trabalho maravilhoso, fez um trabalho que é o Zé Elísio Batista. Ele é meio turbinado, ele é meio acelerado com as ideias, com os projetos. Dentro desse conceito que nós criamos da agência, onde nós ficamos com a infraestrutura e todo o comando das ações, nessa parceria com a prefeitura, que ela nos fornecia recursos para pagar o salário dele. Esse era o diferencial. O Zé vinha com ideia, a cabeça dele era uma máquina pensante, ele não parava. Acompanhar o Zé Elísio era um terror. Ele buscava as informações, as coisas da cabeça dele, jornal. O dia inteiro lendo jornal. A história do CAPT é muito interessante. O Zé me liga, preciso falar com você urgente, esse negócio dele era assim. Eu trabalhando, né, tocando minha empresa, muito incipiente ainda também, meus negócios, novo, tinha 30 anos, 30 e poucos anos.
Aí vai eu para a CID. O carro dele, o que foi, Zé? Estou sabendo que eu vou montar 7 CAPTs em Minas Gerais. Já tem verba para falar, Zé do céu, onde é que você fica sabendo essas coisas todas? Minhas informações, minhas fontes. Falei, e aí? Não, vamos ligar para o cara. Vamos ligar agora. Liguei para o Valdemar Araújo, ele se chamava, eu lembro até hoje do nome do presidente. Entendeu a gente muito bem, falou, é a primeira comitiva que eu recebo aqui. Eu falei, mas que bacana. E como prêmio, será que a gente pode ser merecedor aí dessa unidade do CAPT para a nossa cidade grande? Mas claro, prometo para vocês que o primeiro lote desses 7, um é de Divinópolis. Eu cheguei, liguei para o Aristide, preciso falar com você agora, urgente mesmo, pula para cá. Ele atendia a gente nessas emergências. Expliquei pela história, já pôs pronto, já botou gente procurando terreno, né? Identificou aquela área, uma área muito boa, por sinal. Passamos para ele a demanda, e daí a coisa fluiu e funciona lá maravilhosamente. Consegui me embrionar a ideia do Cefet. E para mim foi um dos grandes... Você pensa assim, mas isso não tem nada a ver com associação comercial. Mas foi o que surgiu ali na hora. Alguém tinha que abraçar a causa, alguém tinha que preparar aquela criança, né? Embrionar como ela foi embrionada ali. Claro que depois disso passou por várias etapas, várias outras pessoas abraçaram a causa, conduziram com muito esmero, com muita raça, com muita determinação. Senão não chegavam onde chegavam. Nós simplesmente embrionando, empurramos para frente a bola e a coisa deu sequência, várias etapas que o Cefet passou até chegar nessa maravilha. Ou seja, a CID não só fazendo um trabalho voltado para o meio classista empresarial, mas também um trabalho para a comunidade. Citei 2 aí, que foram 2 exemplos maravilhosos que atendem a comunidade até hoje. Na verdade, foi um limão que caiu na minha mão e nós tivemos o desafio de conseguir transformar numa limonada. Durante a minha gestão, eu entendo perfeitamente bem o nível de insatisfação dos empresários do centro industrial. E você pensa aquilo há 30 anos atrás, a maioria era terra, não tinha um asfalto, 1 ou 2 ruas calçadas. A turma estava quase que no meio do mato, vamos ser muito sinceros. E num momento ali de muita revolta com essa situação, chegou no meu ouvido, de uma forma, não por eles, mas de outra forma, que estavam reunidos os empresários ali naquele momento para romper com a CID e criar uma associação dos empresários do centro industrial, bem específica, para defender os interesses deles de forma bem unilateral, bem específica mesmo. E eu falei, pô, essa bomba não pode cair no meu colo, não vai cair no colo. A CID não pode pagar essa conta. Né? Ela não tem nada a ver com isso. É uma história do próprio desenvolvimento do centro industrial, desde quando foi criado. E eu corri para conseguir pegar essa reunião em andamento, entrei meio que de gaiato dentro do navio, e entenderam, fui muito bem recebido. Dentro, em vez de haver uma ruptura, criarmos uma regional para atender as demandas específicas mesmo da região do centro industrial de Divinópolis. Então, entenderam, principalmente a figura do Suascânio, mais um que não está aqui com a gente, infelizmente, faz muita falta, foi muito ponderado, foi muito carinhoso com a ideia, gostou do projeto e desenvolvemos o projeto, daí contratamos a Rita da nossa gestão, que está lá até hoje, a outra que faz parte do patrimônio, e deu certo, né? Deu certo. Quantas e quantas demandas são resolvidas ali mesmo, né? Com apoio da CID, que é fundamental, não perdeu força, pelo contrário, ela manteve como nave-mãe a CID, a própria história toda da CID que ela tem, e não vou falar que é graças a isso não, mas é graças a isso também. Que o centro industrial melhorou muito. Eu estou ali próximo, tem quase 20 anos que eu trabalho ali bem do lado. Eu fui numa reunião, Márcio Mourão, me lembro, essa coisa, o Zé Eliso não entra muito nessa não, mas a coisa do Márcio, do Luiz Carlos Araújo também, que era um advogado que a gente tinha trago para dentro da CID, nós fomos numa reunião na Federação do Comércio. Eu fiquei abismado
com a suntuosidade que era aquilo ali, parece que na Rua Carijosa, em Belo Horizonte. Mas assim, uma coisa assim, suntuosa mesmo, estrutura violenta. Falei, isso aqui corre muito dinheiro. E fomos entender melhor como é que funciona a parte estrutural, né, da federação, das federações, confederações, federações e sindicatos de uma forma geral. E fizemos também, conseguimos fazer um levantamento na época, quanto que o comércio contribuía para esse sistema confederativo de comércio também, que é a Confederação do Comércio, Federação, Sindicato, que a gente não tinha até então. Chegamos à conclusão também que era um dinheiro bastante razoável, que poderia ser destinado às causas nossas aqui, classistas, desde que fosse criado um sindicato em Divinópolis, porque não tinha. Então, toda a verba arrecadada aqui, se não me falha a memória, ia 5% para a Confederação em Brasília, e se tivesse um sindicato, o sindicato ficava com 85%, e o restante, 10%, né, ia para a Federação em Belo Horizonte. Como não tinha um sindicato, ela ficava com toda a verba. A gente ficava mendigando, literalmente mendigando, para fazer algum projetinho, alguma palestra. Aí você tinha que ir lá e pedir pelo amor de Deus, entendeu? Aí você via aquela estrutura. Bom, peraí, então vamos montar um sindicato. Vamos montar dentro da CID como uma forma de o sindicato dar uma sustentação não só estrutural para a CID, mas também financeira. Era uma dificuldade danada, não tal de correr chapéu, isso aí era muito penoso, sempre foi. Fechar um mês no final era terrível. É o que eu te falo, as demandas na época eram diferentes das de hoje. Vivia de contribuição somente dos associados, aqueles que tinham mais consciência, porque a maioria nem queria saber daquilo. E resolvemos criar, deu um trabalho danado, eles puseram todas as dificuldades possíveis e imagináveis, a federação colocou na época, mas criamos, conseguimos atingir o objetivo durante muitos e muitos anos, que eu sei disso, eu acompanhei, eu fui o primeiro presidente também do sindicato, inclusive financeiramente, ajudava demais, demais. E parece que até muito pouco tempo estava muito vinculado aqui ainda dentro da casa, né? Pois, como é natural, como a CID já embrionou ali, CDL ali dentro, Sinvege nasceu dentro da CID, o próprio Sindicato do Comércio, a CID é uma embrionária de muita coisa, né? Então, deve estar seguindo o seu caminho, o voo natural que tem que seguir mesmo, tem que sair da mãe, né? Se lembrar, desmamar e dar sequência. Mas também foi um projeto que nós iniciamos ali dentro. Eu sei, e por causa própria, né, que não é fácil. Não é fácil você dedicar a uma causa classista. Eu acho que você tem ou desenvolver, ou buscar conhecer, ou já ter dentro de você alguma coisinha, alguma sementinha que te move nessa questão associativista, classista, porque senão você não encara a parada. É sem remuneração, te demanda tempo, te demanda um monte de coisa, te suga muita coisa. Principalmente para trás, que a gente não tinha uma estrutura como a CID tem outra, que ela pode suportar uma equipe, né, para desenvolver um trabalho junto com você. Mas eu conheci vários, durante esse período, ex-presidentes, presidentes, diretores. Eu vou citar mais o caso dos presidentes, porque no final é quem carrega a parte mais pesada do piano, né? Você monta uma estrutura de diretoria, mas sobra mais para o presidente mesmo. É uma coisa bem presidencialista, vamos chamar assim. Você tem reunião, bate-papo, e no final sobra para os presidentes. E assim, dá os parabéns, os que estão aqui, os que já não estão mais, que fazem falta. Dá coragem, né, de assumir um projeto desse, um projeto de comandar e tocar uma casa como a CID, tão nobre, com um histórico tão grande. Eu fico imaginando lá no princípio, né, quando começaram, como deve ter sido difícil. Como deve ter sido difícil convencer as pessoas dessa ideia, né? Convencer os empresários de contribuir um pouquinho e principalmente de participar. Muitas vezes o empresário envolvido no seu dia a dia de trabalho não consegue vislumbrar um outro caminho, mas tem outros caminhos. E é muito interessante, talvez um problema que ele está com ele sozinho ali, se ele dividir com o outro, já são duas cabeças pensantes. Se ele dividir com uma associação como a CID, você tem uma história de 70, 80 anos pensante aí para trás que vai poder ajudar a trazer, resolver seu problema, desenvolver suas ideias.
assim, perde tempo quem ouse nem conhecer. Deveria vir conhecer mesmo um pouquinho da história, do que ela tem para oferecer, trazer o que você pode oferecer também, que muitas vezes fica naquela, o que a CID tem para me dar? Peraí, o que é a sua casa? Ela é a sua história, ela é a sua família, é a sua turma, o que você pode colaborar? Acho que o primeiro passo você tem que pensar, eu vou lá ajudar, é o meu grupo, é a minha tribo, deixa eu ir lá dar uma contribuição, ver o que eu posso fazer. Essa curiosidade acho que é o primeiro passo, de vir conhecer a história, saber o que já passou até chegar aqui, e foi muito difícil, e tem muita história pela frente ainda. Peço a Deus que ilumine muitas cabeças ainda para frente, como está aí o Cleberson, eu tenho muito orgulho dele, além de sobrinho, afilhado, que está aqui comandando agora. Eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho. Que venham outros Cleberson, que venham outras pessoas, que dê sequência na história dessa casa, que merece estar onde está, de uma forma exitosa. Eu tenho certeza que ainda vai longe ainda.